Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu sou o Helder de Araújo. Eu estou hoje fazendo um vídeo usando o Meet aí, .google.com. Fazer esse experimento. Se ele ficar bom, eu ainda vou anexar microfone, câmera, tentar melhorar a imagem. É um vídeo bem tranquilo, bem espontâneo. Tem alguns assuntos para conversar com vocês hoje. Deixa eu minimizar aqui a tela. Pronto. Olha só, eu costumo conversar com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo, na rede social. Não que eu seja um adepto contumaz aí da rede social. Facebook eu tenho há muitos anos, que eu acho que ele é um mecanismo, uma ferramenta muito boa para você editar, né, e publicar seus pensamentos. E prático, né? Eu já tive muitos seguidores, mas recebi muitos blocos aí, muitas sanções, né, dos wokes aí, dos acordados do Facebook. Instagram eu praticamente nunca usei. Twitter, que é o X, o X aí, também muito pouco, porque o Twitter depende muito de você pagar para conseguir ter seguidores, compartilhamentos e tudo mais, né? Eu acho que não vale a pena, não há necessidade de chegar a tanto. O Telegram, e basicamente eu tenho o meu blog, onde eu coloco minhas publicações, e os dois canais, que é o canal de música e o canal de política, que é esse daqui, que é o Luz no Fim do Túnel. Então, Mário, eu converso com qualquer tipo de gente, incluindo, olha, nazistas, comunistas, sionistas. Só essas três categorias aí, você já vê que eu tenho uma mente bastante disposta a conversar com qualquer tipo de pessoa. Mas aí, ANCAPs, neocons, e também mongoloides, até mesmo bolsonaristas, esquizofrênicos, olavoides, até com ET eu converso. Né? Se ele se identificar como ET, né? Crianças, petralhas. Eu não dispenso conversar com sociopatas, com paranoicos, com iludidos de toda jaça, de todo teor, de todo formato, de toda etnia, de toda condição social. Enfim, eu só não aceito grosseria. Então você pode ser o que você quiser, você pode ter a ideologia que você desejar. Né? Você pode frequentar até a igreja satanista do Anton LaVey. Né? Se você for uma pessoa educada e capaz de conversar com educação, você vai conseguir conversar comigo. Ou seja, eu converso com qualquer um, mesmo que o gajo seja maluco. Se ele for educado, se ele for capaz de trocar uma ideia e de somar pensamentos em busca de uma síntese, talvez, ou não, né? É uma questão de estilo. Né? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse problema aí para onde vai o sionismo? Para onde vai o sionismo? Veja, o sionismo ele é uma força avassaladora ainda. Praticamente foi o sionismo que criou o Império Britânico, se você for ver. A coroa britânica, ela é mantida por uma família de banqueiros sionistas, que todo mundo conhece, aí os Rothschild, né? Bom, mas veja só, o sionismo, ele corrompeu profundamente o judaísmo. Ele corrompeu, ele reformou o judaísmo, ele tornou o judaísmo uma coisa progressista, ele fez de Israel, da ONU, uma Israel bíblica, através de uma exploração fundamentalista das passagens bíblicas. Então, ele usa a Bíblia para manipular o próprio povo judeu que ele diz defender. Então, ele corrompeu o judaísmo, talvez de um modo irreversível. Só Deus sabe. Então, você sabe, o que está acontecendo hoje é um segundo holocausto. O primeiro holocausto todo mundo já conhece, é o holocausto nazista, que foi o começo do fim do, entre aspas, povo judeu. O sionismo é o fim do próprio judaísmo. E para onde vai o judaísmo? Para o sionismo é que ele não vai.
Nós estamos aí diante de um momento chave aí na história. Esse julgamento que está havendo lá na África do Sul, que é um dos BRICS, e é um país que também viveu aí o apartheid, que também é uma criação sionista. A África do Sul todo mundo sabe, é um país colonizado pelos ingleses. Então toda essa doutrina darwinista, eugenista, malthusianista, racial, racista, a hegemonia do homem branco, isso vem do Império Britânico, né? O próprio excepcionalismo americano deve muito ao Império Britânico. A visão de mundo, eles tinham a superioridade, que eles estavam imbuídos de uma superioridade atávica, racial, e que deve muito ao sionismo, né? Porque isso já vem, como é que ela foi se enriquecendo, notavelmente através das companhias das Índias, orientais, ocidentais, né? Tem muito aí da nobreza negra veneziana, se você for ver, tem ligação com os templários, Escócia, maçonaria, Império Britânico, coroa, trono, Rothschild, banqueiros sionistas, tudo isso está ligado. Mas pretendo fazer um vídeo só sobre isso daí. Hoje são mais umas pinceladas e também um teste aqui no Meet, que eu estou usando aqui pela primeira vez. O fato é que é muito difícil você justificar um genocídio usando passagens da Bíblia. Então está rolando um vídeo aí que foi divulgado aí no Tribunal Penal Internacional lá na África do Sul, onde você vê um grupo lá de recrutas e soldados lá do IDF israelense cantando lá o Amalequim lá. Enfim, é uma passagem bíblica lá onde eles fazem a celebração de um genocídio, em função de que foram exortados lá nas passagens bíblicas do Velho Testamento, quando eles lutaram contra os filisteus e uma infinidade de povos, né, que eles trucidaram, né, ou quando o Davi ganhou do Golias, tem todos aqueles mitos e aquelas histórias de destruição de um povo, enfim. Quem quer que se baseie em passagens da Bíblia para justificar genocídio não passa de um fundamentalista, um terrorista, uma alma penada. Isso daí não vai salvar o sionismo, do julgamento severo da opinião pública mundial. A reforma ela já aconteceu lá atrás, com Jesus Cristo. Não é essa reforma sionista aí, não. Essa é artificial. Essa é para justificar usura, para justificar racismo, supremacismo, usar Israel bíblica para criar uma Israel artificial da ONU e também para justificar o genocídio de um povo semita, diga-se de passagem, assim como árabes também são semitas, palestinos também são semitas. Então, a coisa não vai ser boa para Israel. Lembrando, Israel da ONU. Lá nem é preciso dizer, boa parte dos judeus ortodoxos renegam o sionismo e renegam também a Israel da ONU. Parece que já saíram mais de 500 mil judeus aí da Israel da ONU. Enfim, as coisas não vão bem, não são fáceis para o que eles estão fazendo ali, naquela região do Oriente Médio. Bom, pessoal, eu também quero abordar um outro tema aqui. Olha só, os militares dos Estados Unidos e do Reino Unido voltaram a fazer a única coisa que eles conseguem fazer bem: bombardear países pobres a uma distância segura. Então, primeiro eles perderam a guerra na Ucrânia. E perderam. A OTAN perdeu. Está perdendo e vai continuar perdendo, porque ela já perdeu. Então agora eles resolvem bombardear um país pobre e empobrecido, o Iêmen é um país pobre, a uma distância segura. É questão de tempo os Houthis afundarem aí um navio
americano ou inglês. Vamos ver, vamos aguardar. O fato é que eles não conseguiram fazer nem cócega nos Houthis com esses ataques, esses achaques, né? Esses ataques psicóticos aí do imperialismo. Né? Pessoal, essa aqui é para os cagotólicos e neopentecostais de plantão. É um dado importante sobre a Rússia atual. De 1991 a 2015, não por acaso 1991 é o ano que decretou o fim da União Soviética, né, com o Boris Yeltsin, né, todo aquele contexto do fim do Muro de Berlim, a perestroika, a glasnost, enfim, enfiar lá um amigo do Jorge Soros, lá, que era o Gorbachev, para acabar com a União Soviética, e conseguiram. Né, fizeram lá uma revolução colorida ali e conseguiram acabar com a União Soviética. Mas, assim, de 1991 até 2015, portanto, 9, 15, 24 anos, foram abertas 25 mil igrejas cristãs na Rússia. É a ortodoxia católica cristã. Ou seja, isso aí vai dar 1.000 igrejas por ano, ou 3 igrejas por dia. Quando a União Soviética acabou, em 1991, havia 7.500 igrejas. Então, veja, construíram 25 mil, mais 25 mil, desde 1991, e esse dado é só até 2015. Veja, é a maior construção de igrejas cristãs em um curto período de tempo na história da humanidade. Tá, eu coloquei esse post no Facebook, mas assim, não levou um minuto, já tinha Olavete. Não, mas você não entende que eles são eurasianos e que eles não são cristãos de verdade. Quer dizer, ele é cristão de verdade, né? Ele é que julga quem é que é cristão de verdade e quem que não é cristão de verdade. O fato é que se você já foi numa igreja ortodoxa, como eu já fui, inclusive eu fui numa igreja ortodoxa ucraniana em Osasco. Inclusive me confessei com o padre Filides. Olha, sabe o que é uma missa em latim, com um coral cantando cantos ambrosianos em latim e também na língua ucraniana antiga? Pessoal, é uma experiência. Você tem a sensação de estar frequentando uma igreja cristã primitiva, sem frescura, sem bateriazinha, sem padre com microfone, sem dancinha, sem modernismo. Essa é a igreja ortodoxa. E Jesus está lá. Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdadeira reforma, como eu já disse, foi feita lá atrás, por Jesus Cristo. Não adianta os sionistas quererem reformar o judaísmo. O judaísmo já foi reformado por Jesus Cristo. E, pessoal, é impressionante o canto gregoriano e o canto ambrosiano. Você estando ali, vivenciando aquilo ali na sua frente, à sua volta. Sabe, é uma igreja pequena, a igreja ucraniana de Osasco. Então, é uma experiência única, você vivenciar uma igreja cristã primitiva. E você só encontra isso nas igrejas ortodoxas, seja ela síria, seja ela ucraniana, seja ela russa, egípcia, copta, enfim, tem toda uma tradição aí dessa tradição bizantina. Você sabe, tem uma série de mitos ali associados à Rússia, inclusive profecias, né? Que a salvação da cristandade vai vir da Rússia. Essa é uma das profecias. O pessoal prefere aquelas profecias de que a Rússia vai espalhar os seus males pelo mundo. Então, mas quem está espalhando os seus males pelo mundo não é a Rússia, é os Estados Unidos da América. A profecia, uma das profecias mais autênticas, é de que a salvação da cristandade vai vir do maior país católico ortodoxo do mundo, que é a Rússia. Então, eu prefiro acreditar nisso.
Porque aqui, quando você coloca um post desse e o pessoal começa a descer a lenha, é porque eles ainda estão com o pensamento lá na Guerra Fria, no macartismo. Na cabeça deles, o Stalin é presidente da Rússia, a Rússia é um país comunista e o KGB é o Espírito Santo da maldade, na cabeça deles. Eles não entendem que a Rússia sempre foi um país cristão, há mais de 1000 anos. Ela sofreu, na época do comunismo, principalmente do stalinismo, houve perseguição, a gente sabe que houve a cooptação dentro da Igreja Ortodoxa, mas isso tudo acabou. Isso acabou. O russo, ele é profundamente religioso. O russo médio, mais do que o brasileiro e mais do que o americano e mais do que o europeu, eu diria. Além de ser tremendamente nacionalista e além de ser uma pessoa talhada para sobreviver. Então, acho que eles estão mais próximos da igreja cristã primitiva do que nós. Se você já frequentou aí o Mosteiro de São Bento, de domingo tem o canto gregoriano autêntico, inclusive tem órgão de tubo. Então é uma experiência assim maravilhosa também. Você ouvir um órgão, ouvir um canto gregoriano cantado pelos monges lá, beneditinos. Né? O canto ambrosiano é mais antigo, inclusive, do Santo Ambrósio, que é do século III. O gregoriano, que vem do Papa Gregório, que é do século VII, início do século VII. O Papa Gregório é do ano 600 a 604, da onde veio o termo gregoriano. Então, esses cânticos antiquíssimos, inclusive sua origem remonta às antigas sinagogas, aos antigos cantos hebreus, cantados nas sinagogas hebraicas. Né? Por quê? Porque o cristianismo primitivo deve muito aos judeus, aos hebreus e às tradições advindas das sinagogas. Basta dizer que Jesus Cristo era um judeu, né? Profundamente versado na Torá e que cumpriu tudo aquilo que estava previsto lá na Corá, na Torá, ele cumpriu a lei antiga, mas ele recriou a lei nova. Então, ali foi feita a reforma. Bom, então, é mais ou menos o que eu tinha para dizer. Acho que está de bom tamanho, está um vídeo curto, era mais para abordar esta questão. E agradeço aí a atenção de vocês. Eu vou abrir aqui o vídeo É isso, abrir ele aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua paciência. Espero que vocês gostem das nossas reflexões. É um canal de livre reflexão, de livre pensamento. É mídia totalmente independente. É mídia alternativa, canal alternativo. O canal se chama Luz no Fim do Túnel. A gente tenta lançar luz sobre alguns assuntos, fazer alguma análise, apontar algum caminho. E se você gostou, dá um like, faz um comentário, dá uma sugestão para o canal. Se quiser pagar um café, tá aí o e-mail do Pix na descrição do vídeo. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus.